Vamos então começar com a oração, né? Mais um aluno está me mandando mensagem, todo mundo em cima da hora mandando mensagem, mas é assim mesmo. Vamos agradecer a Deus e nos apresentar a Ele, que Ele possa nos guiar nessa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua bondade e misericórdia. Sabemos que fazer a tua obra é sim, com luta, com dificuldade, como a tua palavra diz que o reino de Deus ele é ganho pela força. Não é diferente com nenhum de nós, né? Quando queremos fazer algo para ti, sempre teremos dificuldades, apertos, esforços além do normal, mas o mais importante é termos confiança, perseverança, fé que chegaremos à reta final. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, dos alunos que puderam chegar. Usa de bondade e misericórdia para aqueles alunos que não poderão estar hoje por vários motivos, saúde, trabalho, problemas familiares. Alcança-os com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia. Ajuda-os de uma forma toda especial a vencerem essas dificuldades e todos nós juntos chegarmos até a reta final. Obrigado, entregamos esta aula aos teus cuidados, pedindo que teu Santo Espírito em tudo nos guie, nos oriente e nos ministre através da profundidade maravilhosa que existe na tua santa palavra. Obrigado, oramos com o perdão de nossos pecados e desde já agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos. Estamos de momento entre três alunos. Isso aqui é um pouco inédito, nunca tivemos isso, mas amém. Sempre acontece, sempre vai ter um dia, uma primeira vez. Mas amém. Graças a Deus. Estamos na nossa sexta e penúltima aula desta matéria de homilética 1. Na próxima aula, né, nós vamos fazer uma pequena alteração só de ordem da matéria, mas vamos seguir a grade, né, da matéria, só vamos alterar um pouco a ordem devido a alguns problemas que eu estou tendo com a impressão das apostilas na sequência, né? Estou tentando corrigir esse problema, mas é um bug que entrou nos dois computadores aqui da escola, então estou tentando corrigir o mais rápido possível para não me atrapalhar, porque já me aconteceu isso em outras turmas, eu tive que alterar a sequência, né? Não estou conseguindo imprimir naturalmente a apostila na sequência desta matéria, mas se eu não conseguir, então vou ter que alterar, e aí eu aviso a vocês na próxima aula qual vai ser então a próxima matéria, não na sequência daquela lista, né? Mas dentro da grade, para que não percamos, claro, o fio da meada. Meus irmãos, nós estamos hoje para fechar o quarto sermão textual. Confere, gente, é o quarto sermão textual, baseado em João, capítulo 10, do verso 11 ao 14. Né? Vale a pena a gente ler, vocês tiveram 2 semanas, né, para ler esse texto. Ficamos na aula passada, por ter feriado de 4 de julho, não tivemos aula, então vocês tiveram um tempinho razoável, né, para avaliar esse texto e, consequentemente, montar este sermão. Mas vamos então fazer a leitura de João capítulo 10, versículos do 11 ao 14. É um texto bastante conhecido. Está a irmã Aline tentando entrar de novo, perfeito, é a conexão dela, é complicado. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 11 ao 14. Repito, já foi feita a leitura desse texto, ele é bastante conhecido, mas não é demais voltar a relê-lo. Versículo 11: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Este é o texto, Evangelho segundo João, capítulo 10, do verso 11 ao versículo 14. Irmã Aline, Deus lhe abençoe.
vitória garantida. O que perseverar até o fim será salvo. A paz do Meu Deus. Senhor, boa noite. Pai do Senhor, é luta, minha irmã, é luta. É impressionante. A gente parece que o resto que a gente faz dá tudo certo. Colocamos a mão para fazer algo para Jesus, dá nisso. Mas amém. Não é momento, não é razão para a gente desistir. Pelo contrário, é persistir, né? E louva a Deus pela sua persistência e dos demais alunos. Seja bem-vindo ao nosso meio. Vamos então, como já estávamos falando, partir para o quarto sermão textual. Acabei de ler o texto de João 10, 11 ao 14. O tema é o bom pastor. O bom pastor, perfeito. Nós vamos trabalhar então com um título, não é? Um título, como já falei a vocês, o título tem que estar em sintonia com o tema e o texto. Ainda que repito uma vez mais, não me canso de repetir o que eu estou já falando 2 aulas seguidas. O foco do sermão textual sempre deve ser o texto, jamais o tema. Embora todos os 3 tipos de sermões, não estão lembrados? Temático, textual e expositivo, temos que ter as 3 estruturas básicas, que são título, tema e texto. No sermão temático, o foco, sem dúvida nenhuma, é o tema. Mas no textual, sempre será o texto. Da mesma maneira, o expositivo, com a diferença que, entre o sermão textual e o expositivo, estão lembrados? O textual trabalha de 3 a 5 versículos. E o expositivo acima de 5 versículos. Essa é a única diferença, pela quantidade, pela extensão. Agora, o foco, tanto do textual quanto do expositivo, é o texto selecionado. Diferente, então, do temático, que é o tema que dá a cada um de nós a margem, não é, de viajar em toda a Bíblia falando ou mencionando vários textos diferentes, porém dentro do mesmo assunto. Então a gente não pode, sob hipótese nenhuma, sair fora, não é, do texto. Então, o nosso texto, o texto que vamos trabalhar nessa noite, como temos trabalhado nos 3 anteriores textos ou sermões textuais, é João 10, 11 ao 14. Mas vamos lá. Se o tema que nós já temos, está chegando o Orsino, glória a Deus, vitória. Você não tinha me dito que estava com alguma dificuldade de saúde, mas estamos aí em oração por ele. É luta, né? Mas com vitória garantida. Vamos lá. Como eu falei a vocês, título, tema e texto tem que estar sincronizados, tem que estar encaixados, mas o foco é texto. Se o tema é o bom pastor e o texto já está apresentado, João 10, 11 ao 14, eu acredito que já falamos alguma coisa sobre o título, correto? Vários títulos já foram mencionados. Suprindo as urgentes necessidades é um título. Jesus, vírgula, conhecido de suas ovelhas, é outro título. O cuidado e o amor de Jesus é um outro título. E a necessidade com intimidade com Jesus. Então, aqui nós tiramos 4 títulos, ou apresentamos, né? Como foi na aula passada, já para iniciar, 4 títulos diferentes. Eu só fiquei de passar a limpo, porque realmente tive algumas pequenas dificuldades ao longo dos últimos dias, corrigindo muito trabalho e muitas provas das outras turmas, então, infelizmente, me ficou um pouquinho apertado, mas eu creio que na terça da próxima semana eu já vou estar postando tudo, porque amanhã eu saio de viagem, não é, para cumprir um compromisso fora, e aí eu vou ficar até segunda, mas na terça, creio que no final da tarde eu já vou estar postando no grupo e ninguém vai sair no prejuízo. Por caso, até eu dou 50 pontos de bônus para ajudar na questão da prova que vai ser, né, o esboço que vocês vão ter 2 semanas para trabalhar. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com uma introdução. Ela tem que ser curta, prática e objetiva. Nós já demos uma pequena abertura, lembram-se? A diferença entre o verdadeiro e o falso. Porque se
o tema e o texto em si já fala, já fala do bom pastor, se tem o bom pastor, que é o Senhor Jesus, claro, existe também o mau pastor ou o falso pastor. Está entrando, Damião? Maravilha! Já deu uma boa melhorada, graças a Deus. Seja bem-vindo, Damião. Deus te abençoe. Creio que ele ainda não está me ouvindo. Entrou, mas ele ainda não está me ouvindo. Me ouve, Damião? Ainda não, ele está sincronizando lá o seu vídeo e o seu áudio. Mas, perfeito. A diferença entre o verdadeiro e o falso. Como é que continuaríamos essa introdução? Como já havia orientado os irmãos, uma introdução curta, objetiva, de preferência, se possível, com 3 frases. Como muito, 4. Como muito. Se forem 4 frases, elas têm que ser também curtas. Vamos lá. O que diferencia? Vamos partir aqui de um princípio. Vocês leram o texto com atenção? Então vamos agora dar algumas pequenas ajudas. O que diferencia o bom pastor do mau pastor, ou o verdadeiro e o falso pastor? Vamos lá. Vamos pensar. E se Jesus se declara e sabemos que ele é o bom pastor, então tem aqueles que não são o bom pastor, seriam o falso ou o mau pastor. O que diferenciaria, por exemplo, entre o Pastor, bom. eu fiz uma introdução aqui, ela ficou um pouquinho maior do que 4. Vamos ver o tamanho, aí se ficou muito grande, a senhora vai ter que resumir, né? Porque, repito, uma introdução não pode ficar muito grande, porque a tendência é, na hora de desenvolver o sermão ou o esboço, a senhora se perder, entende? Essa é a razão porque a homilética, ela impõe, essa é a palavra certa, ela impõe com que a introdução seja bem curta e bem objetiva. Mas vamos lá, solta aí a sua introdução. Eu coloquei assim: Jesus é o verdadeiro pastor que cuida de todos nós com zelo, com amor e deu a sua própria vida por amor a nós. Mas o falso pastor, ele não se importa com as suas ovelhas. Ele as leva à perdição, enganando e deixando os momentos difíceis. Quando conhecemos verdadeiramente nosso bom pastor, seguimos seus mandamentos, nos tornamos semelhantes a ele e somos reconhecidos como filho de Deus. Concordo plenamente com a senhora. A senhora colocou uma introdução que não é uma introdução, a senhora está pregando. A senhora, não, estou falando sério, ó, já pregou. A senhora fez uma pregação aí de menos de 1 minuto. A senhora pregou. Todo o sermão está aí dentro. Agora tem que trabalhar nisso para fazer uma introdução. Isso, não, na verdade, não é uma introdução. A senhora conseguiu. Parabéns. Olha, só porque a senhora conseguiu desenvolver o sermão na íntegra, eu vou lhe dar 40 pontinhos, que seria injusto, né? Na introdução, a senhora deixou a desejar, mas no desenvolvimento do sermão, a senhora foi fantástica. Fala isso com seu esposo, meu amor, hoje eu arrebentei. Preguei em 1 minuto e meio. Pode ser isso para o seu esposo. Para ele ficar todo bobo, né? Poxa, eu estou com uma pregadora na minha casa, eu não estou sabendo. Não, quando Evaldo, o vamos senhor lá, falou Evaldo. com 4 frases, eu já falei, opa, o meu ficou muito grande. Não, só passou de 4, só desenvolveu todo o sermão. Parabéns. Evaldo, solta aí a tua. Primeiro, só um comentário da introdução da irmã aí. Depois dessa introdução, ela pode dar a bênção apostólica. Olha, Verdade. antes da bênção apostólica, com todo respeito, irmã Aline e Evaldo, temos que recolher a oferta para a irmã Aline. É isso aí, me dá A os pontos salva tem aí. que passar, nem que seja virtual. A salva tem que passar para a missionária Aline, nem pronto. E aí depois você faz a bênção apostólica. Gente, há muito tempo, desculpa a franqueza, eu não ouvi uma introdução com cara de desenvolvimento de todo o sermão. Há muito, sério, estou falando sério, irmã Aline, há muito tempo. Acho que uns 30 anos, que me lembre. Quando uma pessoa jogava uma introdução, não, isso não é introdução, está pegando, está falando todo o sermão. Então, parabéns, parabéns. Então, por isso que eu dei 40 pontinhos para a senhora. Agora, pega essa sua introdução e, ó, encolhe. Coloca ela pela metade, procurando manter o mesmo teor, compreende? A mesma essência.
mas a senhora pode. Eu sei que a senhora tem essa capacidade de, ó, reduzir. Alguém mais gostaria de apresentar uma introdução? Fala, Evaldo. Coloquei, nunca devemos nos afastar da presença do bom pastor, vírgula, nosso Senhor Jesus Cristo. Faltou Pode uma frase. aumentar. Pode aumentar. Faltou, não, sério, faltou uma frase. Uma frase. Uma frase. Uma frase mais, Evaldo, ficava perfeito. Mas a essência também tá boa, tá boa. Alguém mais colocou, alguém mais tentou fazer a introdução? Eu penso que em 2 semanas dava para fazer uma boa introdução. Tanto que a irmã Aline não quis fazer a introdução, ela pregou. Não, nada do exagero, a senhora pregou, pronto, fechou. Fechou. Tanto que está sendo gravado, entendeu? Você pode mostrar ao seu esposo, meu irmão, olha aqui eu pregando. Em 1 minuto e meio. Pronto, pronto. Agora o Evaldo também, tá boa, mas só que ficou curto, faltou uma frase. Ninguém mais? Damiã, me ouve, Damiã? Depois Damiã me ouve. Acabei de falar da Damiã, ele saiu fora. Poxa vida. Fui falar o nome do santo, o santo sai fora. Problema de conexão. Irmãos, deixa eu colocar aqui a minha introdução. Ela é curta, mas também tem uma sintonia muito parecida com o que nossa irmã Aline colocou, e muito parecida, coincidência ou não, o que o Evaldo colocou. É como a gente fizesse aqui uma costura naquilo que a irmã Aline apresentou, entende? Só que de forma mais compacta, mais resumida, com o que o Evaldo colocou, só que de uma forma mais ampliada, né? Então, pegando os dois, colocando no liquidificador e batendo, vai sair o que eu vou apresentar aqui agora. A diferença entre o verdadeiro e o falso. O pastor é notado pelas suas obras. O verdadeiro pastor neste texto é Jesus. E o mercenário é o ganancioso e insincero. Que isso, pastor? Eu reduzi. Mas se você parar para pensar, essa introdução que eu apresentei agora para vocês, ela é o resumo exato de tudo que a irmã Aline falou e tudo que o Evaldo falou. É o tamanho exato. 3, 4 frases. Não pode exceder, porque do contrário, como a irmã Aline apresentou, se torna uma pregação. Do contrário, como o Evaldo colocou, fica muito insuficiente e vago. Ou seja, o segredo é você trabalhar com uma introdução bem equilibrada. Agora, me acompanhe. São 3 tópicos. Agora, preste atenção. Esse texto, embora são 11, 12, 13, 14, 4 versículos, ele é de uma riqueza de detalhes muito grande. São 4 versículos, estão me acompanhando? Mas cada um deles traz muitos detalhes, que, diga-se de passagem, não é muito normal, não é muito comum nós encontrarmos tantos detalhes. Só para você ter uma ideia, eu detectei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 detalhes. Que? Detectei 11 detalhes, 11. Que isso, pastor? Vou falando sério. 11 detalhes entre os versículos 11, 12, 13 e 14. Eles são visíveis. Agora, se você pôde enxergar esses detalhes ou não, aí eu não sei. Aí a gente vai trabalhar aqui juntos para vocês enxergarem estes 11 detalhes. Alguém vai me perguntar, e se possível, em 4 versículos, nós tirarmos ou detectarmos ou encontrarmos tantos detalhes? Sim, é possível. Não é comum. Mas, repito, nesse texto em particular, você vai encontrar muitos detalhes, porque alguns deles trabalham numa sequência. Vamos lá, então, começar pelos tópicos, né? Primeiro nós temos que entrar nos tópicos. E os tópicos vão nos dar esses detalhes. Qual seria o primeiro tópico? Agora, lembre-se que este primeiro tópico, os tópicos têm que estar ligados com versículos. E esses versículos têm que seguir, têm que serem apresentados em uma ordem sequencial, como 11, 12, 13 e 14. Tá? Outro detalhe, esta ordem sequencial, além de ela ser sequencial, você pode abranger um versículo
2 ou até 3, se há necessidade que se encaixe dentro do tópico, entende? Porque tem tópicos que só encaixam um versículo, tem tópicos que encaixam 2, tem tópicos que encaixam 3. Não é comum encaixar em todos os versículos, porque do contrário não faria sentido 3 tópicos. Estão me acompanhando? Vamos lá. Qual seria o primeiro tópico? E ele é o mais evidente. Jesus, nosso bom pastor? Isto, perfeito, excelente. Vamos resumir mais ainda. O bom pastor. Coloca aí no primeiro tópico. O bom pastor. Coincidência ou não, ele está ligado com o tema. E não é comum. Mas, como eu disse, esse é um texto curto, de 4 versículos, mas muito rico em detalhes. E nós temos que explorar esses detalhes. O primeiro tópico, o bom pastor. Quantos versículos se encaixariam dentro de uma sequência? Quando eu falo sequência, é uma ordem numérica. Quais seriam esses versículos? Ou apenas 1, ou apenas 2, ou apenas 3? Não é comum os 4 de uma vez. Vamos colocar aí como máximo 2, para que não fique complicado. Quais seriam os versículos desse primeiro tópico, que estariam ligados a esse primeiro tópico? O 11 e o 14? O 11 e o 14. Perfeito, Josevaldo, mas tão perfeito que eu lhe dou também 40. Perfeito. Excelente. A unção de Josevaldo está navegando aqui na tela. Saiu da irmã Aline, passou para o Josevaldo, de repente já vai cair no William, vai espirrar para o Evaldo, vai pegar no Orsino, vai pegar no Damião, vai ser benção. Exatamente. Então, os versículos 11 e o 14. Agora me acompanhe. Os versículos 11 e o 14 estão ligados ao primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? O bom pastor. Como são 2 versículos, nós podemos trabalhar agora com os itens. E aí você vai me perguntar, então com quantos itens poderíamos trabalhar em média para cada tópico? Se você olhar com muita atenção, ou ler, ou voltar a ler o texto com muita atenção, você pode trabalhar de 3 até 4 itens para cada tópico. Lembre-se, isso é um sermão textual. Confere? Por ser um sermão textual, você pode explorar ao máximo, se o texto tem essa possibilidade, ou se o texto dá essa possibilidade de você começar a detectar detalhe 1, detalhe 2, detalhe 3, como eu já disse a vocês. Esse texto tem alcance, eu alcancei em detectar 11 detalhes. 11 detalhes. Aí esses detalhes são distribuídos numericamente ou sequencialmente dentro de cada tópico. Vamos fazer assim. O tópico 1, vamos trabalhar com 3 itens. Entre os versículos 11 e o versículo 14. Josevaldo fez bem a abordagem. Então, o primeiro tópico, o bom pastor, aí entre parênteses, versos 11 e 14. Então, vamos trabalhar exatamente agora com os versículos 11 e o 14. Vale a pena lê-los de novo? Vale a pena, porque isso aqui é textual. Então, você tem que explorar o que está escrito no texto. Vamos lá, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o versículo 11. O versículo 14 parece até um pouco repetitivo, concordam? Parece bastante repetitivo. Eu sou bom pastor, é igualzinho o versículo 11, aí diferencia-se. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Vamos lá. Qual seria, então, o primeiro item baseado entre os versículos 11 e 14? Lembre-se, tem que trabalhar com uma sequência. Não podemos colocar, por exemplo, o 14 na frente e o 11 no final, não. Então, temos que trabalhar na sequência com o 11. Primeiro item ligado ao versículo 11. O que nós encontramos? Qual o detalhe que nos chama a atenção aí?
Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Dá vida pelas suas ovelhas. Escreva. Perfeito, Evaldo. Dá sua vida pelas ovelhas. Interessante que esses itens, em alguns casos, já estão declarados no próprio texto. Bem interessante. Como se tivesse ali, já tudo descascado. Tem textos que você tem que ler com atenção e começar a descascar. Mas tem textos que já estão quase que naturalmente descascados. Esse é um deles. Primeiro item, dá sua vida pelas ovelhas, versículo 11. Segundo item, vamos ver como é que trabalhamos. Se continuamos ainda com o versículo 11 ou com o versículo 14, porque pode acontecer que no versículo 11 ainda tenhamos subsídios ou maiores detalhes, ou pode ser que também encontremos esses dois outros detalhes dentro do versículo 14. Qual seria o segundo item? Agora, olhando para o versículo 11 ou para o versículo 14? Vamos lá. O que vocês agora vão detectar? No 11 ou no 14? Conhece as Como tem suas mais... ovelhas? Como? Pode falar. Repita. Conhece as suas ovelhas. Conhece as suas ovelhas. Esse é o segundo item. Então, já estamos no 14. Estão percebendo? Nós estamos descascando literalmente cada versículo. Número 2, então. Item 2, conhece as suas ovelhas. Conhece as suas ovelhas. Temos algo no versículo 14, ou voltando para o versículo... É difícil agora voltar para o versículo 11. Então, por uma sequência numérica, temos que ainda explorar o versículo 14. Temos algo mais a explorar no 14? As ovelhas As ovelhas, conhecem o seu bom pastor. Repita, por favor. Repita. As ovelhas conhecem o seu pastor. Vamos colocar na voz passiva, Orsino, né? Porque para nós está correto, mas vamos colocar essa frase na voz passiva, ao invés de na voz ativa. O que é a voz passiva? Usar o presente Uhum. do particípio, né? Tá? Suas ovelhas é Conhece. conhecido. Isso. Ok. Por suas ovelhas é conhecido. Sempre é bom a gente trabalhar com a voz passiva. É interessante, né? Essa é uma regra gramatical que a homilética nos motiva. Eu sei que tem pregadores que gostam muito de usar a voz ativa, né? Que é, na sequência, sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Mas na homilética recomenda, né, gramaticalmente, usar, sempre que possível, a voz passiva. É bem interessante, né? Para destacar a ação do sujeito. Então, vamos lá. Tópico 1 ficou assim montado. Tópico 1, o bom pastor. Aí entram os versículos 11 e 14. Aí temos 3 itens. Primeiro item, é o item 1. Você pode colocar aí, item número 1, em algarismos arábicos, né? Porque nós estamos, os tópicos, lembram-se que são em algarismos romanos. Então, quando eu abro os itens, eu abro com algarismos arábicos. Então, número 1 em algarismos arábicos, dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 11. Item 2, conhece as suas ovelhas. Verso 14, o versículo 14. Item 3, por suas ovelhas é conhecido. Versículo 14 também. Então, nós exploramos bem, descascamos bem os versículos 11 e 14. Isso quer dizer que ainda temos o versículo 10, temos o versículo 12 e o versículo 13. Agora vamos ver aonde nós encaixamos esses outros versículos que sobraram. O item 2, qual seria na sequência da leitura do texto o tópico 2, perdão, o tópico 2, qual seria a frase que melhor exporia ou identificaria o tópico 2? Falso pastor. Vamos mudar essa frase. O Orsino está correto, o falso pastor. Mas como Jesus chama aí o falso pastor?
Mercenário. Vamos. Mercenário. O mercenário. O mercenário. Interessante que este texto que acabamos de ler fala de 3 personagens. Então, é uma coisa importante identificarmos quem fala ou quem tem ação dentro desse. O texto tem que ser avaliado assim. Quem está por detrás da ação do texto apresentado? E aqui nós temos 3 personagens, só para te dar essa dica. Você já deve ter lido várias vezes, e aí você talvez ou não enxergou que aí tem 3 personagens. Cada um deles é responsável por uma atitude, por uma ação. Algumas delas bem parecidas e outras opostas entre si. Então, segundo tópico, o mercenário. Quais seriam os versículos ou o versículo que poderíamos envolver ou envolvê-los? Que fala 12, sobre o mercenário. Se tem um 13. versículo, me diga qual é. Se tem mais de um 12, versículo, me 13. diga quais são eles. 12 ou 13? 12 e 13. Perfeito, Orsino. Maravilha. Mais uma tua, Orsino. Vou te dar mais um pontinho. Só mais uma. Não quero te exigir muito. 12 e o 13. 12 e o 13. Anote aí. Tá aí, Orsino. Tá aplaudindo com méritos. Com méritos. Da minha me ouve. Da minha tá com problema de áudio. Ele não me ouve de jeito maneira. Tem que orar para efatar. Abre-te, Damião. Ele vai assistir depois e vai se dar conta que o som dele tá fechado. Ele... Não, eu tô aqui, pastor. É que tá travando o meu computador, desculpa. Tá chegando novo aí, essa semana. Vamos estar orando para Deus mandar um computador instalando, novinho na caixa. Amém. De preferência, MacBook Air, daqueles de última geração. Vamos ver se Jesus, por misericórdia, te dá um novinho, ou um Samsung, daqueles também chamados Pro 360, que também é um excelente laptop. Mas vamos lá. O mercenário. Aí temos que trabalhar agora com os versos 12 e 13. Agora preste atenção. Lembra-se que eu falei que nós teríamos que trabalhar com 3 a no máximo 4 itens? Vamos ver se aqui, dentro do tópico 2, cabem 3 ou 4 itens. Vamos ver. Temos que analisar bem, tá? O versículo 12 e o versículo 13. Se você chegar à conclusão que cabem só 3, trabalhamos com 3. Se chegarmos à conclusão que cabem 4, trabalharemos com 4. Mas a média entre os 3 seriam de 3. Mas, de repente, um deles ou 2 deles podem caber 4. Vamos ver se esse tópico 2 cabe em 3 ou cabe em 4 itens. Que vai depender do que eu vou extrair dos versículos 12 e 13. Vamos lá, na ordem sequencial, né? Já que é 12 e 13, temos que seguir essa ordem. Item 1. O que nós colocaríamos? Ligado ao mercenário. Não é pastor? Mercenário. Não é Não pastor. é isso. Não é pastor. Vocês estão percebendo? O texto em si já dá uma condição tremenda. Não é pastor. Fantástico, fantástico. Não é pastor. Está ligado com o versículo qual? 12 ou 13? 12. 12. O 12. Então coloque aí. Item 1. Não é pastor. Versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, estão percebendo? Em alguns textos, o próprio texto já deixa claro. Aí você tem que quebrar o texto, tem que destrinchar o texto, tem que separar as partes. Item 2. Qual seria na sequência? Abandona as ovelhas. As Perfeito. ovelhas. Sim, diga, Evaldo. Não, tudo bem. Porque tem Não. também que as ovelhas não lhe pertencem. Opa. Então vamos colocar agora na ordem. Interessante. Olha, essa abordagem do Evaldo. Evaldo já está pensando homileticamente. Eu sei que alguns de vocês já estão pensando homileticamente e teologicamente. Toma tempo.
Não, se não acontece do dia da noite. Veja só, estamos na sexta aula, e é normal que na sexta aula já estamos vendo a coisa com muito mais clareza, não é verdade? Eu sei que alguns ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade, porque essa é uma matéria que exige leitura, 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 e também, né, um conhecimento histórico e cultural, pano de fundo histórico-cultural. Por falar em pano de fundo histórico-cultural, vocês viram que eu postei no grupo umas dicas de 2 comentários bíblicos de grande qualidade que podem ser adquiridos no Amazon. Vocês já viram lá? Lá no grupo? 2 comentários? Isso. Hoje, em língua portuguesa, são os melhores. São caros? São. Eu os tenho em inglês. Tá? Os 2 volumes em inglês não chegaram nem a $60 em inglês. 34 do novo e 26 do antigo. Incrível, né? As obras em inglês são sensivelmente mais baratas do que em português. Eu já tenho a segunda e a quinta edição, né, respectivamente, do Novo e do Antigo Testamento. Mas se alguns de vocês, não é uma obrigatoriedade, puderem adquirir no Amazon esses 2 volumes, sai um pouquinho caro, né? Sai quase $110, mas é o tipo da coisa que você vai comprar hoje e esquece. Porque é versículo por versículo, é versículo por versículo. Eu vou postar até a próxima semana uma página em inglês, só para vocês verem como é lindo, como é profundo. Isso ajuda demais para você ir na profundidade dos textos para trabalhar com mensagens. Maravilha, vamos lá. Então, o item 2 seria na ordem: as ovelhas não são suas. As ovelhas não são suas. Aí aplicamos o versículo 12. Repito, número 2, ou item 2, as ovelhas não são suas. Versículo 12. Dentro do versículo 12 também temos uma outra declaração a ser explorada, que seria parte do item 3. Qual seria esse terceiro item ligado também ao versículo 12? Já foi falado aqui, já foi falado aqui. Abandona as ovelhas. Abandona as ovelhas na hora do perigo. Embora o texto não diz que é na hora do perigo, mas ele dá a ideia, ele traz a ideia, né, que exatamente quando vem o perigo, vem o momento de ameaça, é que o mercenário abandona as ovelhas. Então, recapitulando o tópico 2. Tópico 2, o mercenário. E quais são os versículos que vamos explorá-los? Os versículos 12 e 13. Sempre na sequência, irmãos. Nunca se esqueçam que nós estamos usando um sermão textual, ele tem que seguir essa ordem sequencial. Item 1, não é pastor, versículo 12. Item 2, as ovelhas não são suas, também no versículo 12. Item 3, abandona as ovelhas na hora do perigo. Olha que interessante. O versículo 12 me dá essas 3 informações. Então, me dá o versículo 12 a capacidade de eu explorar 3 itens, ou melhor, 3 itens, sim, que falam de cada um deles uma situação diferenciada. Agora eu pergunto, já que estamos trabalhando com o 12 e o 13, teríamos então um quarto item, concordam? Teríamos um quarto. E esse quarto item estaria onde? 13. Qual seria esse quarto item? Está dentro do 13. Isso ainda dentro do segundo tópico? Sim. Está me acompanhando, irmã Aline? O segundo tópico, até o momento, já descobrimos 3 itens. Vou repeti-los. Tópico 2, o mercenário. Me acompanha? Tópico 2, o mercenário. Aí trabalhamos com os versículos 12 e 13. Aí o primeiro item do tópico 2, não é pastor. Versículo 12. Segundo item, então agora usando em algarismos arábicos, tá? As ovelhas não são suas, ainda do versículo 12. Item 3, abandona as ovelhas na hora do perigo.
ainda o versículo 12. Então, o versículo 12 é rico. Nos revela 3 itens ou 3 situações. Mas o tópico 2 é constituído de 2 versículos, o 12 e o 13. Concorda comigo? O 12 e o 13. Mas o 12 está apresentando uma riqueza, tem 3 situações. Mas e o 13? O 13 tem uma situação que nos dá a margem de termos o 4º item. Opa! Então, qual seria esse 4º item que nós encontramos no 13? A natureza do mercenário? Concordo, mas vamos colocar em uma melhor frase. Concordo com o Evaldo. Essa é a natureza do mercenário, mas vamos melhorar essa frase. Não tem cuidado com as ovelhas. Não tem cuidado com as ovelhas. Excelente, Damião. Não tem cuidado com as ovelhas. Estão percebendo, irmãos? Tem textos ou versículos do texto que já traz tudo montadinho. Só temos que fazer o quê? A quebra, a separação ou a distribuição por itens. Já tem textos que a gente tem que entrar lá dentro, avaliar, conhecer o pano de fundo histórico-cultural, dá um pouquinho mais de trabalho, dependendo do texto. Mas esse texto aqui é muito claro, é muito evidente, é muito fácil. Então, basta termos, claro, a devida atenção. Quem está me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Isso. Se você lê com atenção, não vai ter dores de cabeça. Mas, repito, é muito relativo, vai de texto para texto. Já entramos no tópico 1, perfeito. O tópico 2, perfeito. E temos o tópico 3. Lembra-se que eu falei anteriormente? Que dentro deste sermão textual nós teríamos a condição de identificarmos 3 personagens. Três. O primeiro já identificamos, o bom pastor. O segundo já identificamos, o mercenário. Mas tem um terceiro, que está bem claro aí. As ovelhas. Não. O lobo. O O lobo. Opa. Porque quem está fazendo aí a ação? Nós temos que trabalhar com quem está gerando a ação. Aqui a ovelha não está gerando ação. Ou está? Analisa comigo o texto. Ovelha aqui, ela está gerando ação? Não. Ovelha aí, temos que sempre partir do princípio, fazendo a seguinte pergunta. Quem está por detrás das ações do texto? Faça sempre essa pergunta. Quem está movendo as ações do texto? As ovelhas aqui não são as geradoras de ações, elas são as passivas, elas estão sendo alvo das ações. Estão me entendendo? Então, procura. É como fosse uma análise. É como fosse uma análise gramatical ortográfica, uma análise sintática, como se diz em língua portuguesa, né? Estamos com a hermenêutica, ela tem muito disso. Você está analisando o texto, porque é importante você ler, entender e interpretar. Mas qual é o segredo de uma boa interpretação? Uma boa leitura para você chegar a um entendimento. Se eu não leio bem, alguém me acompanha? Se eu não leio bem o texto e não entendo bem o texto, como é que eu vou interpretar corretamente? Impossível. Por isso que cometemos o pecado de, muitas das vezes, dar a nossa própria interpretação do texto bíblico, que não se encaixa dentro da própria interpretação bíblica, porque a Bíblia se interpreta por si própria. Então temos que ter muito cuidado. Se está falando de um contexto histórico-cultural que eu desconheço, aí eu tenho que investigar. O que está por detrás da história deste texto? O que está por detrás da cultura desse texto? Anote em algum lugar, irmãos. Anote em algum lugar. Se eu não entendo de maneira imediata o que o texto está querendo me dizer, o que quer dizer? Qual é o sintoma dessa situação? É que eu preciso investigar o pano de fundo histórico e cultural. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? É importante demais. Se eu estou lendo um texto, pega um texto e de maneira rápida, imediata, eu não estou entendendo nada do que o texto está querendo me dizer, isso é sintoma de quê?
existe um contexto histórico, existe um contexto cultural por detrás que precisa ser conhecido, que precisa ser investigado, que precisa ser descoberto. Aí toma tempo. Daí a necessidade de você ter um bom comentário bíblico que vai lhe ajudar passo a passo, até chegar ao entendimento. Quando é um texto mais simples, como este, você já encontra já tudo explicado por partes. Vamos lá. Terceiro tópico em Algarismos Romanos, o lobo. Desses versículos, qual é o que se refere ao lobo? Entre o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, qual é o que se refere ao lobo? Inicialmente, o 12. O 12. O 12, ele é o cêntrico, embora a gente agora está voltando a explorar. Olha como o versículo 12, de todos esses versículos, estão prestando atenção? Entre o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, o mais rico em detalhes, não cabe dúvidas, é o 12, concordam? É o 12. O 12 aí é o mais rico de detalhes de todos os versículos. Então, coloque aí, o lobo, versículo 12. E ainda vamos encontrar 2 detalhes no versículo 12 e alguns no 10. Opa! Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que aí não vão ser apenas 3 itens, porque não podemos deixar para trás o versículo 10. Estão me acompanhando? O 11 e o 14 já foram analisados, ok? O 12 e o 13 já foram analisados, mas ainda tem muitos detalhes no 12 e no 10. Então, o 12 e o 10 precisam ser explorados. Então, diante disso, nós temos uma possibilidade de, novamente, de termos 3 itens e, por que não dizer 4? Porque tem detalhes que às vezes eu não estou enxergando, mas vou encontrá-los. Vamos lá. O lobo, número 1. Qual Só uma seria o pergunta, primeiro item? pastor. Sim, diga. O senhor falou 10, mas o texto se refere do 11 ao 14. Não, preste atenção, preste atenção. Terceiro tópico, o lobo. De todos os versículos 11, 12, 13, 14, o que fala sobre o lobo é o 12. Agora, olha o recurso, olha o recurso. Em alguns casos, poderemos lançar a mão de um versículo atrás, um só, e de um versículo à frente, para ampliar a compreensão do contexto. Esse é um outro recurso. Não são todos os casos, mas há casos que eu posso fazer isso. E aqui é um dos casos. A gente só está analisando, presta atenção, concordo com a senhora, 100%, ó, o 11, o 12, o 13 e o 14. Mas se eu for até o 10, eu amplio a janela, eu amplio o horizonte. O que diz o 10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Seria errado usar o versículo 10? Não, porque esse versículo 10 ele lança muita luz para dentro do versículo 12. E podemos usá-lo nesta situação extraordinária, porque faz conexões, faz sentido. Estão percebendo? Eu não posso usar um versículo que vai quebrar a ordem dos fatos, ou a consequência, ou o resultado dos fatos. Se estão eles ligados a uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, eu posso pelo menos usar um. Ou antes, ou depois do conjunto. Qual é o conjunto? 11, 12, 13, 14. Aí você analisa um versículo antes e um versículo depois desse conjunto. Qual desses? Ou 10 ou 15? Melhor se encaixaria para lançar maior riqueza de detalhes. Se você vai no 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Parece fazer sentido? Claro,
Mas entre o 15 e o 10, qual é o que melhor se encaixa dentro do conjunto? É o 10. Oh, mas esse é um recurso que pode ser usado de vez em quando, não sempre. Entenderam? Como estão entendendo, gente? Só para enriquecer o conteúdo. Como esse texto é muito rico, então eu decido observar qual dos dois versículos, um antes ou um depois, eu posso usá-los para enriquecer mais. O 10. Então vamos lá. O lobo. Vamos trabalhar com 10. O que o lobo é? Ele é bonzinho? O lobo é simpático? O lobo é amável? O que é o lobo? Pelo versículo 10. Ladrão. Ele é ladrão, só isso. Ele rouba, mata. É Ele é sanguinário. ladrão e salteador. O que é um salteador? É uma pessoa que comete um crime de morte. Ele mata. Analisa a palavra salteador no dicionário da língua portuguesa. É um homicida. Então, é ladrão e salteador. Então, ele rouba e mata. Mas vamos colocar aí, versículo, é ladrão e salteador, versículo 10. Aí voltamos ao 12, já que estamos fazendo uma análise também do 12. O que mais o lobo faz? Pelo versículo 12. Aqui são as ações do lobo. O que o lobo mais faz dentro do versículo 12? Arrebata e dispersa as ovelhas. Isso, perfeito. Evaldo agora falou as duas. Já falou os dois itens que se seguem. Excelente, Evaldo. Evaldo está pensando homileticamente. Evaldo, não, tem que mandar uma mensagem para o pastor Maurício. Rápido, coloca o Evaldo no púlpito. Esse homem tem que pregar rápido. Meu lugar na Não, ele porta. está falando, não. Meu lugar na Daqui a pouco. porta. Meu Na chamado é na porta. porta. Na porta, né? Na porta do púlpito. Não, um dia eu vou chegar lá de surpresa. Quem está pregando no culto de domingo? É Evaldo Almeida. Meu Deus, eu vou me alegrar muito. Vou dar uns 25 glórias e 50 aleluias. Nós temos um argentino muito bom para pregar. Como? Nós temos um argentino lá que ele é bom para pregar. Eu acredito que sim também, né? Se chama Messi. Sim. Não, se chama Damián Gaitán. Toca gaita. Damián Gaitán. Ele é gaiteiro. Vamos lá. Número 2. Arrebata as ovelhas do aprisco. Versículo 12. Excelente, Evaldo. Arrebata as ovelhas do aprisco. Versículo 12. E já lhe falou 3. Dispersa as ovelhas. Também no versículo 12. Como nós usamos aqui um caso extraordinário, ou seja, nos estendemos ao versículo 10, ainda tem como explorar o versículo 10. E aí seria o quarto item. Olha só, irmãos. A ideia original era tirar 3 itens para cada tópico. Mas concluímos que esse sermão pode facilmente ter o primeiro tópico com 3 itens e o 2 e o 3 com 4. Então, qual seria o quarto item que encaixaria dentro do versículo 10? Não foi falado ainda algo bem interessante que está contido no versículo 10. Muito parecido com o item 1. O item 1, repito, é ladrão e salteador, versículo 10. Mas o quarto item é muito parecido. Só que eu vou desmembrar com outras palavras, como explicando o item 1. Já que é uma situação extraordinária. Está me acompanhando? Como é uma situação atípica, então nos dá a margem de trabalharmos com o versículo 10 como fosse uma ponta e outra. Não enxergaram um detalhezinho que há no versículo 10? Além de é ladrão e salteador? Vem apenas para roubar. O pastor está, como é que é?
Tenham vida em abundância. Não? Com respeito, estamos falando do lobo, não estamos falando do bom pastor. Estamos falando, ainda estamos no tópico 3. Tá certo, tá certo. Então, para fechar, item Tá 4. bom. Mata e devora as ovelhas. Mata e devora as ovelhas. É uma situação atípica, estão percebendo? Que a situação normal seria uma sequência. Mas como eu lancei mão do versículo 10, por estar bem encaixado com o conjunto do 11, do 12 e do 13 e do 14, então a regrinha é, eu posso usar o versículo que eu estou usando por fora, tanto como o início como o fim do item, ou seja, ele tanto encabeça o item 1 como o item 4. Isso é uma situação atípica, que pode ser feita desde que este versículo usado por fora, estão me entendendo? Se encaixe perfeitamente com o conjunto. Se encaixa, eu posso fazer isso. Coisa que eu não posso fazer com 15. Com 15 não se encaixa, ainda que a temática é muito parecida, mas não a sequência textual. Alguém está me acompanhando? Temos que sempre trabalhar pela sequência textual. Então, resumindo o tópico 3. Tópico 3, o lobo. Versículo 12. Item 1, é ladrão e salteador. Verso 10. Item 2, arrebata as ovelhas do aprisco. Versículo 12. Item 3, dispersa as ovelhas. Versículo 12. Quarto item, mata e devora as ovelhas. Versículo 10. Agora aqui, muitíssima atenção. Muita atenção. A conclusão, ela é obrigatória como um resumo dos 3 itens. Perdão, dos 3 tópicos, desculpe, não itens, tópicos. Claro, dentro dos tópicos estão contidos os itens. Mas muito cuidado aqui para nós não embolarmos, ou seja, pegar um acúmulo de tópicos e itens. Aí nós temos que ter bastante habilidade para ler com atenção o que dizem os tópicos e o que dizem o conteúdo dos tópicos. Qual é o conteúdo dos tópicos? Os itens. Então, aí temos que ter habilidade para resumir em frases curtas, mas que dizem tudo. E esse tudo tanto está ligado ao título dos tópicos como ao conteúdo dos tópicos, que são os itens. Aí o cuidado de fazer a conclusão pouco parecida com a introdução, mas cuidado, talvez a irmã Aline se alegre muito e vá fazer uma conclusão que seria uma segunda mensagem. Que eu já vi uma pregadora fazer uma introdução e uma conclusão como duas mensagens em uma. E ela também foi bem feliz, ela como se estivesse pregando 2 vezes, mas a mesma mensagem, mas em um outro aspecto, que no final encaixou perfeito. Eu fiquei de boca aberta. Ela pregou a introdução igual a irmã Aline. A introdução, quando chegou à conclusão, ela estava pregando uma segunda mensagem, mas dentro da primeira. Como é que ela fez isso? Até hoje não sei, mas ela deu certo. Tanto que deu certo que ela fez o apelo e 16 pessoas se entregaram a Jesus. Eita, glória! 16 aprendendo pessoas. com a minha liderança, pastor. Isso, e foi em Nova Jersey também, foi em Trenton, há 15 anos atrás, numa igreja hispana em Trenton. Eu fiquei de boca aberta, falei, uau, que legal! Não vejo um negócio desse há muito tempo acontecer. Em parte, seguiu as regras da homilética, saiu um pouquinho fora, mas estava na unção do Espírito, né? E na unção do Espírito, irmãos, tudo é válido. Embora a gente tenha que se esforçar para colocar dentro da homilética, mas a gente não vai pegar o Espírito Santo e colocar numa caixinha, né? O Espírito Santo faz como ele quer. Então ele fez. Entendeu? De repente pode usar a irmã Aline, pode usar o Josevaldo, pode usar o Evaldo, qualquer um de vocês, a trabalhar com uma introdução, com uma mensagem e com a conclusão como uma segunda mensagem dentro da primeira. Mas vamos lá. Como nós poderemos, então, fazer, pelas regrinhas da homilética, a conclusão? Item 1, o bom pastor.
Tópico 1, o bom pastor. Tópico 2, o mercenário. Tópico 3, o lobo. Repito. Tópico 1, o bom pastor. Tópico 2, o mercenário. Tópico 3, o lobo. Como é que resumiríamos isso na conclusão? Agora apertou. Agora interessante, né, que apertou. Vou dar para vocês. Vou dar essa aqui de bandeja. Jesus é o bom pastor. Número 1, Jesus é o bom pastor. 2, ele tem interesse em agregar as ovelhas dispersas. 2, ele tem interesse em agregar as ovelhas dispersas. E 3, que correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. Repito. 1, Jesus é o bom pastor. 2, ele tem interesse em agregar as ovelhas dispersas. 3, ovelhas que correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. Quem é na prática, nesse texto, o lobo devorador? Vamos lá. Quem é na prática o lobo devorador neste texto? Não diz o nome dele, Nossa. mas a gente já subentende Satanás. de quem se trata. Nosso inimigo. Satanás, Nosso o diabo. inimigo. Isso, nosso inimigo. Estão percebendo? A gente tem que chegar a uma conclusão analítica. E é uma coisa óbvia, né? Quando você faz a leitura do texto, mesmo que o texto não diga detalhes, mas você chega a essa conclusão. Perfeito? Qual que é Então o nós 3? fechamos. Repita. Pode repetir o 3 para mim? Ovelhas. Vamos lá. Ovelha Conclusão 1. Jesus é o bom pastor. Conclusão 2. Ele tem interesse em agregar as ovelhas perdidas. 3, ovelhas que correm o perigo de serem arrebatadas. Ovelhas que correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. Aí nós sabemos que o lobo devorador é o diabo, ou Satanás. Vamos lá, então, agora para o sermão expositivo. Uau! Esse vai dar trabalho, porque é um textual bem mais amplo. Bem mais amplo. Agora nós vamos mudar um pouco. Só para facilitar, porque como é bem mais amplo, vamos começar a eliminar dos 3 itens comuns aos 3 sermões. Alguém se lembra quais são os 3 itens comuns que devem ou deveriam estar no cabeçalho do esboço do sermão entre o temático, textual e expositivo? Alguém tá lembrado? Quais seriam esses 3 itens? Eles têm que aparecer no cabeçalho, bem no começo. Quais seriam esses 3? Tema. Alguém está falando, mas está falhando a conexão. Vamos lá, repitam. Tema. E Título. isto, e depois Texto. texto, na ordem, título, tema e texto. Na ordem, título, tema e texto. Por uma questão óbvia, o expositivo ele é bem mais amplo e vai exigir um pouco mais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos eliminar, podemos incluir o título, se quisermos, mas interessante, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Para o sermão temático e para o textual, o título sim, se faz obrigatório na composição do sermão. No expositivo, não. No expositivo, não. No expositivo, a gente só trabalha com o tema e o texto. Anote aí.
no sermão expositivo, podemos trabalhar com o tema e o texto. Eu posso afastar ou eliminar o título, porque eu vou trabalhar num texto muito amplo. E isso vai exigir mais leitura e observação. Qual o texto que eu escolhi para o primeiro sermão expositivo? O capítulo 1 da Epístola aos Colossenses. Uau! Esse é tremendo. Vamos lê-lo todo, que vai dar o tempo para a gente fechar a nossa aula de hoje. Abra aí a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Meu Deus, 29 versículos. Uau! Como é que nós vamos fazer isso? Tranquilo. Eu vou orientar vocês. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler todo ele. Vou ler bem devagar. Uma única vez, porque ele é extenso. Ele tem 29 versículos. E aqui sim é desafiante. Você montar um esboço expositivo é exatamente um grande desafio. Porque aqui você vai ter que ter habilidade de síntese, de resumo, e vamos trabalhar, já dou dica, com 3 tópicos. Como é que é um sermão expositivo com 3 tópicos apenas? E é possível, vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá. Carta de Paulo aos Colossenses. Todo o capítulo 1, iniciando aqui agora no versículo 1. Tá ligado? Abriu lá sua Bíblia? Colossenses capítulo 1. Vamos ler todos os 29 versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo. Versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20,
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E o 29, último versículo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que vai acontecer entre hoje e a próxima aula? Como vai ser a próxima aula, a última? Vamos trabalhar apenas com 2 sermões expositivos. Este e mais um que não vai ser tão extenso, tá? Vai ter em torno de 8 versículos, não este, que é o maior de todos. Então, para vocês terem uma ideia, como se trabalhar com um bem extenso, que é este, e um outro de tamanho médio, que seriam com 8 versículos. Esse aqui sim vai dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos lançar aqui as bases. Deu trabalho. A leitura, porque ele é bem extenso, ele é bem amplo, tem muita informação. Mas aqui nós teremos que trabalhar da seguinte maneira, preste atenção. Vamos trabalhar com 3 tópicos apenas. 3. É possível? 100% possível. Uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão. Agora, um detalhe. Aqui podemos fazer uma introdução mais curta. Olha que interessante. Enorme. Um sermão expositivo. Mas podemos fazê-lo, a introdução mais curta ainda, e uma conclusão do mesmo tamanho. A introdução pode ser uma a, no máximo, 2 frases. Interessante isso. E a conclusão do mesmo tamanho. Em uma ou 2 frases. E em 3 tópicos. Estão entendendo? A vantagem é que não precisamos aqui necessariamente usar um título. Se você quiser aplicar um título, pode até fazê-lo, desde que ele esteja em harmonia com o tema e o texto, mas não é obrigado no expositivo você apresentar título. Então temos o tema. O tema, qual é o tema? Cristo o Senhor. Então nós vamos trabalhar com um texto expositivo que nos apresenta o quê? O senhorio do Senhor Jesus Cristo. Se você prestou atenção na leitura do capítulo 1 que acabamos de fazer, da carta aos Colossenses, capítulo 1, fala essencialmente do quê? Jesus Cristo é o Senhor, o senhorio de Cristo. Então, o tema, naturalmente, por tudo que acabamos de ler, Cristo, vírgula, o Senhor. Vamos fazer aqui uma introdução bem curtinha, bem curtinha, bem curtinha. O que vocês poderiam trazer com uma introdução bem curtinha, baseado no que acabamos de ler? Eu sei que vocês vão ter que fazer uma segunda leitura, talvez uma terceira leitura, uma quarta leitura,
como no mínimo, como no máximo 5 leituras desses 29 versículos, para que você tenha uma visão panorâmica que lhe dê condições de trabalhar como introdução, abrir 3 tópicos com seus respectivos itens e fechar com uma conclusão também tão curtinha. Vamos lá, temos 20 minutos para fazermos, quem sabe, vamos fazer um pouquinho diferente, como é um sermão expositivo. A ideia é fazer parecido com o textual, trabalhar com uma sequência. Só que aquele é bem extenso. Então, por ser muito extenso, geralmente capítulos inteiros, podemos tomar a ideia que começa e a ideia que conclui. Porque no meio aí temos que trabalhar com os 3 tópicos. Mas vamos lá para a introdução. Como seria uma introdução bem curtinha, mas que esteja em sintonia com todo o capítulo? Vamos lá. Eu já falei alguma coisa, já dei uma dica aqui violenta. Fala, Evaldo. A excelência da obra de Cristo? Bem colocado, mas está faltando a palavra-chave. Eu falei agora, coisa de menos de 5 minutos. Jesus Cristo, autor da nossa redenção? Não, eu falei agorinha. Não deu nem 5 minutos que eu ressaltei essa palavra que ela domina todo o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Senhorio e a supremacia de Cristo, não? Exatamente. Vamos resumir mais ainda. Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Esta seria a introdução adequada. Este capítulo, já estou dando para vocês a introdução, apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Agora vamos fazer algo que não é normal, mas pela extensão, me acompanham? Pelo tamanho do sermão expositivo, podemos traçar a conclusão do mesmo tamanho. Vou repetir a introdução. Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Mas a gente não desenvolveu ainda os tópicos, mas praticamente esses tópicos vão trabalhar no desenvolvimento do senhorio de Cristo. E a conclusão vai ser bastante parecida. A conclusão seria o resultado do como e do porquê Cristo se apresenta como Senhor. Vamos lá. Vamos pensar agora teologicamente. Dentro das Escrituras, em relação a todas as coisas criadas, incluindo a nós, o que levou a Cristo a afirmar ou reafirmar o seu senhorio sobre todas as coisas e sobre nós, os salvos por ele? O senhorio de Cristo não veio assim, de mão beijada, embora ele é Deus, sempre foi Deus, mas vamos trabalhar com o que acabamos de ler dentro do capítulo 1 aos Colossenses. Eu sei que vai exigir uma segunda, uma terceira, uma quarta e até mesmo uma quinta leitura, mas eu quero acreditar que nessa primeira leitura, eu procurei ler bem devagar, eu creio que vocês já pegaram, porque foram Repete a pergunta, repetidas. pastor. Hein? Dá para repetir a pergunta, por favor? Ok. Sempre o Senhor Jesus foi Senhor, correto? Jesus sempre foi Senhor. Então, a tônica desse capítulo 1 aos Colossenses, pela introdução, é o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Mas a conclusão, ela tem que apresentar também este senhorio, porém como um resultado em relação à sua criação. Como esse senhorio foi alcançado como resultado? Pela Sim, entrega, diga. pela entrega de Jesus?
Está no Através caminho. de Jesus? Está no caminho, irmã. Está já no caminho. Vamos desenvolver melhor, pelo que já acabamos de ler. É O versículo texto em 22, né? Agora ele nos reconciliou pelo seu corpo. Está no caminho, Damião. Vamos alcançar agora como? Como é que ele fez isso? Morrendo na cruz, seu sacrifício. Sacrifício na cruz. Exatamente. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas. De que forma? Acabaram de falar agora. Na sua vitória no Calvário. Aí está. Perfeito, Damião. Maravilha. Repito, Jesus sempre é o Senhor, sempre foi. Mas em relação às coisas criadas, em relação a mim, a sua e a nossa vida, esse senhorio foi confirmado através da sua morte e vitória na cruz do Calvário. Coloque então na conclusão. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas na sua vitória no Calvário. Estão percebendo? Então, a introdução e a conclusão são muito parecidas. Com a diferença que Fala, pastor. Cristo conquistou. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, vírgula, na sua vitória no Calvário. Aqui uma situação atípica, por quê? Porque esse sermão expositivo ele é muito extenso, muito extenso. Vai ser diferente quando vocês verem o outro que eu vou apresentar de 8 versículos, 7, 8 versículos. E aí não vai ter como eu detectar a introdução sem primeiro destrinchar os tópicos para eu chegar então à conclusão. Mas aqui eu posso, porque eu tenho uma visão panorâmica de todo o texto. Então, todo o texto já domina esse assunto. Me mostra o princípio, meio e fim. E o fim qual é? É o resultado, é a consequência do porquê deste senhorio. Agora, muita atenção aqui, e eu vou dar só as dicas, e aí vocês vão procurar desenvolver para a próxima aula. Teremos que trabalhar com 3 tópicos. Tópico 1, uma frase. Tópico 2, outra frase. Tópico 3, outra frase. A diferença aqui ela é mais complexa, porque são muitos versículos. Então, nós temos que ter o cuidado de distribuí-los bem entre os 3 tópicos. Então, são 29 versículos. Aqui vai dar trabalho, que eu preciso distribuir bem entre os 3 tópicos. Quantos itens nós trabalharíamos? Uma média de 3 a 4, para não ficar muitíssimo complexo e extenso demais, tá? Podemos trabalhar exemplo, com o tópico 1 com 3 itens, e o tópico 2 e o 3 com 4. Pode até se trabalhar igualzinho, 3, 3, 3, um total de 9. Mas este sermão expositivo, ele dá uma excelente margem de trabalharmos com o tópico 1, 3 itens, e o tópico 2 e o tópico 3 com 4 itens. Minha dica, faça mais 4 leituras detalhadas. Pega o seu caderno de notas e vai anotando todos os detalhes que você for encontrando, tá? Partindo do princípio, vou anotar aí, que o tópico 1, vamos trabalhar com 3 itens. O tópico 2 e 3, cada um deles vamos trabalhar com 4. Então, nós teremos que extrair deste texto enorme de 29 versículos, teremos que extrair 4, 4, 8, 11 detalhes. 11 detalhes. Não precisamos trabalhar com 29, porque complica. Então, vamos trabalhar com 11, para facilitar. E esses 11 estão interconectados entre si. 11 detalhes, todos eles ligados com o senhorio de Cristo, tá bom? Então, para a próxima aula, se puderem trazer já algo pré-montado ou montado, seria interessantíssimo, porque isso aqui vai agora exigir de cada um de vocês um pouco mais
de leitura. Se há necessidade, lance mão de um comentário bíblico, se você tem à sua disposição. Ou vai na internet, que também tem alguns comentários de excelente qualidade para você entrar na particularidade, né, que cada versículo traz em si. Vocês vão observar que tem 2, 3, 4, 5, 6 versículos que falam praticamente do mesmo ponto. Aí você separaria do versículo tal ao versículo tal. Item 1, item 2, item 3. Do versículo tal ao versículo tal. Item 1, item 2, item 3, item 4. E assim por diante, tá? Repito de novo. Primeiro tópico, 3 itens. Segundo tópico, 4 itens. Terceiro tópico, 4 itens. Então já temos pronta a introdução e temos pronta a conclusão. Agora só desenvolver o destrinchamento, ou destrinchar, ou desenvolvimento dos tópicos. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar em cima disso e mais um sermão expositivo menor, já de 7 a 8 versículos, não mais do que isso, para vocês terem uma visão do tamanho de um expositivo bem grande e de um expositivo de tamanho regular. Porque, na verdade, é o que diferencia. Alguém está me acompanhando? O expositivo do textual. Simplesmente é o tamanho. O tamanho. Mas o foco continua aonde? No texto. 100% no texto. Entendido, gente? Pastor, só uma pergunta. Então, no sermão expositivo, então a conclusão ela pode vir logo depois da introdução e depois dos tópicos? A partir do momento que seja deste tamanho. Está percebendo? Esse aqui é enorme. Ele é enorme. Então, quando eu trabalho com capítulos inteiros, com mais de 20 versículos, eu tenho essa condição. Eu não vou poder fazer isso com um expositivo de tamanho regular. O que é um expositivo de tamanho regular? Acima de 5 versículos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, até como 12. Vamos colocar assim. Até 12 versículos eu não posso conseguir fazer isso. Mas aqui nesse caso são 29. É um capítulo inteiro, é muita coisa. Então eu tenho que ler com atenção para verificar se definitivamente todos os versículos que fazem parte de um mesmo capítulo estão falando do mesmo assunto. E definitivamente, neste caso aqui, sim, está falando do mesmo assunto. É como me dá a condição de eu detectar, o início e o fim. Introdução e conclusão. Mas isso só valeria, se a gente pode usar isso como um critério, para um expositivo desse tamanho, enorme. Mas para um expositivo regular já não funcionaria. Daria pistas, sim, concordo, daria pistas, mas não me daria uma visão precisa de uma introdução e de uma conclusão, porque para eu chegar à conclusão, me acompanha, eu preciso desenvolver os tópicos e os seus itens. Já neste expositivo enorme, eu já tenho, o quê? Uma visão quase que geral, quase que panorâmica, porque eu estou lendo o texto e todo ele está, entrelaçado, todo. Faça uma segunda leitura desse capítulo primeiro, uma terceira leitura, uma quarta. Na quinta leitura, eu lhe garanto que a senhora já vai ter, a visão bem panorâmica, porque nós fizemos só uma leitura aqui, em sala de aula, mas você vai tomar o seu tempo essa semana para fazer a leitura, pelo menos mais 4, de todos os 29 versículos. E vai anotando. Anote, por favor, os detalhes. Para terminar, você vai encontrar num grupo de 2, de 3, de 4, de 5 versículos, praticamente o mesmo detalhe. Essa é a dificuldade desse expositivo grande, que você vai encontrar um mesmo detalhe sendo apresentado em frases ou palavras diferentes, mas querendo falar a mesma coisa ou dizer a mesma coisa. Por outro lado, vocês vão encontrar em 5 versículos 5 detalhes completamente diferentes. Então, vocês terão que ler pelo menos mais 4 vezes e anotar, para daí enxugar
o máximo possível para que se encaixem em 3 tópicos. Estão me acompanhando? Primeiro tópico, com 3 itens relacionados com os versículos. O segundo e o terceiro tópico, cada um deles com 4 itens. Não se esqueceram de também relacionar os versículos apresentados. Perfeito? Alguma outra pergunta ou dúvida? Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Mas eu quero mostrar para vocês as duas pontas do sermão expositivo. O expositivo mais complexo, que é esse, e o expositivo regular, normal. Nenhuma dúvida por enquanto? Está tudo certinho? Que pena para quem faltou hoje, né? Que espero que tenha redobrado a atenção quando for visualizar o vídeo. Então, eu faço aqui uma recomendação. Você que faltou a aula de hoje, se for necessário, assista o vídeo 2 vezes. 2 vezes, se for necessário. Aí se organize, porque realmente a aula de hoje trouxe essa pequena dificuldade que eu já esperava, que o sermão expositivo tem essa dificuldade, porque ele exige maior atenção e mais leitura e observação nos detalhes do texto lido. Perfeito? Vamos então. Só um momentinho que eu estou recebendo aqui mensagens. Só um momentinho. Só um momentinho, por gentileza. Perfeito. Desculpem que alguns alunos de uma outra turma emergencialmente me mandaram 2 mensagens que eu precisei dar essa parada para atendê-los. Desculpe, mil perdões, eu não costumo fazer isso, mas são 2 situações de emergência. Perfeito. 9h57. Alguma dúvida ou pergunta? Ou por enquanto, nessa parte, estamos já bem acertadinhos? Está tudo certinho por enquanto? Por enquanto? Maravilha? Perfeito. Se alguém no meio do caminho, na semana, tiver alguma dúvida adicional sobre o, o encaminhamento desse sermão expositivo, não pensem 2 vezes. Não pensem 2 vezes. Se comuniquem comigo, mandem uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, que eu estou aqui à disposição. Se eu não lhe atender de forma assim, rápida, imediata, no máximo em 3 horas, pode confiar, eu estarei respondendo a você, né, que tiver alguma dúvida, alguma abordagem a ser colocada sobre a elaboração do sermão expositivo. Meus irmãos, quero agradecer aqui a presença do William, da nossa irmã Aline, do Evaldo, do Josevaldo, do Orsino, do Damião. Tivemos hoje um número bem reduzido, infelizmente, de alunos, uma baixa grande, né? Mas, se Deus quiser, esperamos que na próxima aula possamos ter pelo menos 80% da turma, né, que são um total de 14 alunos, né, mas hoje realmente ficou bastante a desejar por A e B e C circunstâncias, né, mas todas elas compreensíveis, né, porque somos seres humanos e como tais, somos suscetíveis a termos dificuldades e problemas. Irmã Aline, sua mamãe, como se encontra? Temos orado por ela, como ela se encontra? Já recuperada? Está bem melhor, graças a Deus. Agora, dia 19, ela vai estar passando pelo médico para agendar uma cirurgia. Continuamos em oração por ela, para Deus completar a obra que começou e vai terminá-la para a glorificação do seu santo nome. Peço orações também por minha esposa, que infelizmente não passou nada bem essa semana, está com neuropatia, sejam dores intensas de natureza intramuscular no pé fraturado, né? Mas nós estamos já com uma fisioterapia, só que de momento não está funcionando muito bem. Então, possivelmente na próxima semana teremos que trocar de fisioterapeuta para dar um resultado mais razoável, porque infelizmente está um pouco complicado, né? São muitas dores
e minha esposa não pode ficar sendo submetida a tomar certos medicamentos que possam criar a adicção, né, o vício. Então, ela está tomando medicamentos, mas são medicamentos que, se tomam a longo prazo, ela fica viciada. Então, careço que vocês estejam orando pela irmã Maria Luísa, para que Deus dirija, né, na mão de um bom fisioterapeuta, que aqui, pelo menos em Orlando, está um pouquinho difícil. Mas nós vamos chegar lá com a vitória em Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta aula de hoje. Vamos pedir com que nosso irmão William, que já está com o áudio aberto, nos agradeça ao Senhor pela aula de hoje. Quero agradecer realmente pelo esforço que cada um de vocês colocaram, tá? Estaremos, se Deus quiser, na próxima aula, dia 18 de julho, vai ser a última aula desta matéria de homilética. Essa matéria não terá prova, senão um trabalho. Está lá no finzinho da apostila que eu vou orientar vocês, e vocês vão ter 2 semanas para fazer a entrega. Se houver uma necessidade de prorrogar mais uma semana, a gente estende, porque eu sei que essa matéria ela exige um pouquinho mais, entende? Então, não haveria problema se houver uma necessidade de um aluno precisar de mais uma semana à frente. Mais do que uma semana já me complica, porque vai ficar muita coisa acumulada. E na próxima aula eu já vou anunciar a vocês a próxima matéria na sequência, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. Irmão William, nos agradecendo a Deus pela aula que tivemos hoje. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. William. Pai amado, mais uma vez, viemos diante de Ti, Pai, com os corações agradecidos, Pai. Te damos graças pela aula que tivemos hoje, pelo todo conhecimento que nos foi acrescentado. Eu peço que o Senhor venha fixá-lo em nossos corações, Pai, que venha nos ser útil, Pai, em todos os dias da nossa vida, Pai. Abençoa a esposa do pastor Luiz, que o Senhor venha visitá-la e operar, Pai, um milagre sobre a vida dela. Abençoe a todos que se fizeram presentes aqui e despede-nos, Pai, da Tua presença. Seja conosco hoje e sempre, Senhor amado. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. Tá faltando cafeína. Seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. No coração de vocês. Ótima quinta-feira, abençoado fim de semana. Volto a ver vocês, se Deus quiser, próxima quinta-feira, 18 de julho. Muito obrigado. Deus os abençoe, a paz do Senhor, orando uns pelos outros, e a vitória é nossa pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. A paz para todos. Bom descanso. Amém.